Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Campos. E eu vou estar trazendo para vocês agora um pouco sobre o livro do Martin Lloyd-Jones, tá bom? Desculpe o momento que de manutenção aqui do cenário. Não só isso, mas graças a Deus posso estar voltando a gravar vídeos para vocês de uma forma mais centrada, não só mais centrada, mas também mais dedicada. Também anuncio, né? Se Deus quiser, eu vou estar trabalhando com vocês também os livros. Com os livros do Lloyd-Jones. E então, especificamente, quero fazer da melhor forma possível. Estar trabalhando com vocês a respeito de trazer uma análise sobre alguns livros dele, especificamente. Alguns capítulos que me marcaram bastante, como a apresentação do Evangelho, como o avivamento, características do avivamento, o que é avivamento. São sermões muito marcantes para mim do Lloyd-Jones. E não somente isso, mas trazer, de acordo com o que vocês vão me dizendo aí, trazer muito mais curiosidades, muito mais assuntos importantes. A respeito dessas questões, então, primeiro contar um pouco da minha história com o Lloyd-Jones. Eu trouxe para vocês um pouco no vídeo sobre o John Piper, que o Lloyd-Jones, então, ele tem essa tarefa, esse papel fundamental e muito importante na minha vida ali de abençoar com seus escritos bíblicos e de trazer um pouco do que o próprio John Piper diz, que ele sempre vai a Jonathan Edwards e a Lloyd-Jones quando está desanimado, meio quando preciso de fortalecimento para a minha fé, preciso de exposição fiel das Escrituras, preciso estar diante da exposição centrada na palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, diante do poder do Espírito Santo. Geralmente recorro ao Lloyd-Jones. E tudo começou quando um pastor, não sei qual o nome dele, isso é interessante, né? A gente não saber o nome da pessoa que foi tão importante na nossa vida. E esse pastor, ele entregou a um colega meu, antigo, alguns livretos do Lloyd-Jones. E a partir desse momento que ele entregou alguns livretos do Lloyd-Jones, esse colega, tendo lido esses livretos, me emprestou. O que posteriormente eu acabei por ficar também, não porque eu roubei, mas porque ele me doou, era apenas livretos, né? E ali, quando eu lembro muito bem, estando numa viagem de ônibus, e eu li um livreto chamado Igreja e Estado, do Lloyd-Jones. Aí aquele livreto, que é o tamanho da pregação dele, e aquilo eu fui lendo, talhada e gasta de... O pessoal diz que eu gosto de coisa difícil, coisa complexa, mas não é isso não, porque eu quero analisar detalhes, tudinho, e tem muito que aprender, não sei quase nada. E a partir disso, então, eu fiquei tão maravilhado com aquilo que aquilo veio e produziu uma alegria de saber mais da palavra de Deus. Pensar assim, a pessoa escreveu 30 páginas analisando a palavra mas no texto de Efésios. Eu pensei assim, maravilhoso. Tem até uma frase que me marcou bastante, que é a seguinte: não podemos na política tentar ser como igreja e na igreja ser como políticos. E, nossa, uma bênção muito grande de Deus. Esses livretos, do início, eu acabei por emprestar, e muitos dos livros eu também tento emprestar, e pensar assim, quanto esse irmão abençoou minha vida, doando esse livro para um outro irmão, e esse irmão doando o livro também para mim. E eu estou também tentando transmitir essa questão de levar um material bíblico, evangélico, que possa estar abençoando vidas a outras pessoas, graças a Deus. Então, a partir disso, o que acontece? Acontece que estamos aí diante dessa realidade, e o quanto servos de Deus que estão prontos para deixar todas as coisas por amor a Cristo e investir na vida de outras pessoas, o quanto
isso é valioso. Não só valioso, mas é muito ditoso, muito alegre. Então, a partir disso, o que ocorre que o Lloyd Jones ele tem uma publicação que, como eu falei no outro vídeo, é baseada principalmente nas transcrições das palestras dele. Lloyd Jones ele é conhecido como um pregador que pregou cerca de 20 anos somente em Romanos, em um culto específico. Ele pregou sobre as principais doutrinas bíblicas, pregou sobre Efésios, vários anos também sobre Efésios. Efésios tem 6 capítulos, ele pregou vários anos sobre essa carta. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo é que esse vídeo seja a tal ponto que faça jus à bênção que tem sido na minha vida e jus também ao ministério do Lloyd Jones. E que não vejo nada semelhante a isso, inclusive vejo alguns irmãos abençoados, alguns irmãos com projetos muito bonitos, muito impressionantes, muito interessantes, dublando o livro do Lloyd Jones aqui no YouTube. E o que eu quero fazer então é trazer um condensado dos materiais dele para que vocês possam ir ler os livros e, a partir dessa leitura dos livros, possam ser abençoados também pela palavra de Deus, que era exposta fielmente pelo Lloyd Jones. A partir disso, então, fica até difícil escolher por qual livro começar, mas provavelmente a melhor opção seria começar por um dos livros que já falei aqui no canal, que é o Puritanos, Origens e Sucessores, por isso não irei me deter tanto, mas um desses livretos que me foi doado foi tanto esse Igreja e Estado quanto Vivendo a Vida Cristã. E eu lembro que a minha mente ainda estava muito influenciada pelo evangelicalismo atual, um evangelicalismo sem julgar de forma bíblica. Eu acho bem interessante que Jesus fala o não julgueis, mas não julgueis falsamente, não julgueis de forma não adequada, mas ao mesmo tempo ele diz que a gente deve julgar para saber quem são os porcos e quem são os cachorros, para que não joguemos pérolas aos porcos, nem os porcos venham nos comer, nos atacar, e os cachorros também não. Ou seja, devemos então avaliar também quem são os falsos mestres. Isso tudo está no mesmo contexto de não julgueis e que haveremos de julgar os anjos. A partir disso, então, ele faz, nesse capítulo, uma análise sobre diversos servos de Deus entre John Wesley e Charles Finney, e isso é muito interessante, muito interessante. A riqueza de amplitude de quanto a uma pessoa como eu, que é apaixonado pela história, e graças a Deus, e tudo isso eu comecei a perceber o seguinte: olha, eu vou começar a observar os atos de Deus na história. Isso me levou à profissão, isso me levou às aulas que vocês veem aqui no YouTube. E não somente isso, mas relacionar essas histórias com também a exposição bíblica, teológica, isso é maravilhoso. Além disso, também temos outra questão muito importante nos livros do Martin Lloyd Jones, que é especificamente a respeito dessa exposição. Como eu já falei para vocês, não irei me deter tanto nesse livro, porque já temos um vídeo sobre eles. E também relacionado a todas essas questões muito importantes. Tem experiências que marcaram minha mente, como o irmão Daniel, da livraria Ruache, que me doou o livro, um condensado, um pequeno condensado de alguns sermões marcantes de Lloyd Jones na Carta aos Romanos, que é o estado desesperador na natureza humana e a solução de Deus. Achei precioso, porque ele vai pregar sobre o caráter de Deus, vai pregar sobre a ira de Deus, e pregações raras que se falam sobre a ira de Deus, exposição detalhada sobre a ira de Deus. Vai pregar sobre, então, a solução, que é Cristo. E ele, então, se depara com assim, uma questão que também é muito enfática na Reforma Protestante, que é preciso ser levada hoje em dia, que é justamente essa questão especificamente de que o mundo hoje, sim, ele carece
alimento aos pobres, carece de educação, carece de hospitais. Mas na própria vida do Lloyd Jones, ele tendo sido um médico que deixou sua profissão para levar a pregação da palavra do Evangelho e levar ao que pode salvar a alma eternamente, ao que pode solucionar verdadeiramente as doenças da alma, que são mais profundas, que são mais terríveis, e pode solucionar a condenação eterna. Isso é precioso. Ele viu que isso era muito maior do que um médico que vai curar uma doença, que vai rodar um tratamento superficial, que a pessoa vai morrer e ela terá que enfrentar o inferno eterno. Ele passou muitas crises por causa disso, e passou muitas crises na vida, e todos nós temos isso, mas ao mesmo tempo é importante e enfático que há essa necessidade gloriosa, não só essa necessidade gloriosa, mas que Cristo ele vem para resolver esses problemas. Que Cristo é muito mais do que escolas, muito mais do que curas em hospitais, muito mais do que resolver a pobreza, mas ele vem nos tornar ricos para com Deus e ele vem nos tornar, nos dar conhecimento de Deus e da vida eterna, e ele vem curar a nossa doença espiritual, a nossa morte em pecados e transgressões. E isso é incrível, isso é precioso, isso é algo glorioso. E então eu li um livro, outro livreto que também prestei, que é Humanismo, marcante, extremamente marcante. Eu li numa viagem, eu lembro que estava todo mundo dormindo no ônibus e eu estava ali muito entusiasmado, muito exultante de alegria, lendo mais uma vez as 30 páginas em uma viagem de ônibus. E nossa, ele chegou lá e estava bem próximo ao fim da pandemia de Covid. Ainda estávamos passando sobre o impacto das mortes, ainda estavam passando sobre toda aquela circunstância muito difícil que foi a questão da pandemia. E então, o que houve? Houve que estive lendo e ele disse que provavelmente, levando em conta a pregação bíblica, levando em conta o homem não se apoiar no seu próprio entendimento, ele propôs que de tanto o homem confere em seu próprio entendimento, ele estava indo por lugares perigosos, como diz Isaías, e ele expôs com habilidade aquilo e falou que o homem continuasse do seu próprio entendimento, não se arrependesse dos seus pecados, e é preciso essa transformação real. Nada de ensinar, somente hospitais, somente resolver o problema da fome. O problema do mundo não é econômico, o problema do mundo é a falta de Deus, a falta de Cristo. O problema do mundo é a falta do evangelho de Deus, o problema do mundo é a falta de conversão, esse é o principal problema. E quanto mais levarmos a conversão, a palavra de Deus e o seu reino, aí sim vai ter uma solução verdadeira e vai ser uma transformação de dentro para fora. E a transformação no mundo, corações contritos, corações que estão interessados em levar o que é correto, o que é a palavra de Deus. Tudo isso se torna legalismo e leis quando o oposto disso são legalismo e as leis que não solucionam, colocam as restrições. Mas quando há o servo de Deus transformado, agora ele vai além das leis dos fariseus que davam 10% dentro do cominho, mas agora eles estão voltados para a justiça, misericórdia, fidelidade e amor a Deus. E fé. São fundamentalmente, principalmente isso. Fé bíblica, que é confiar em Deus, conhecer a palavra de Deus, que é aceitar a palavra de Deus. A partir disso, então, ocorre que se tem algumas obras-chave clássicas do próprio Lloyd Jones que se tem que levar em conta, que são obras fundamentais dele, que são muito ricas, muito preciosas para mim também, que são obras como já falei para vocês, temos os puritanos, suas origens e sucessores, e também outra obra especificamente dele, que é justamente a obra Pregação e Pregadores, outra obra muito famosa que ele escreveu logo no final da vida, que também para mim foi muito marcante quanto aos sistemas de apelo. Ainda preciso trazer para vocês aqui no canal também, se Deus quiser, vai sair esse vídeo ainda. E aqui ele fala então sobre a prática da pregação, sobre como ser pregador, não tanto como interpretar o texto, mas sim como a vida do pregador, a forma de pregar, a importância da pregação,
o sermão e a pregação, a forma do sermão, o caráter da mensagem, o preparo do pregador, a preparação do sermão, a estrutura do sermão, as ilustrações, a eloquência, o humor, o que deve ser evitado, os ardis e o romance, a demonstração de espírito e de poder. O que me chama muita atenção também no próprio Lloyd Jones é a respeito da ênfase que ele dá nos dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre o poder de Deus demonstrado no Evangelho e o quanto essa comunhão com Deus nos leva a uma vida transformada e uma vida repleta do poder e da graça de Deus. Outra questão muito importante também que se tem em questão é que isso é muito característico. E ele olhava para a igreja do Novo Testamento e via que que o Espírito Santo está agindo hoje em dia. Ele não como ele criticando os pentecostais, criticando os carismáticos, mas ao mesmo tempo reconhecendo a continuidade dos dons e reconhecendo que as escrituras nos apresentam algo real nos avivamentos e no despertar de Deus, e a ênfase, assim como o John Edwards também dava, na questão de que é preciso que o evangelho traga arrependimento, convicção de pecados, fé em Deus e, logo após isso, mudança de vida. Isso é fundamental. Partindo disso, então, dois livros muito interessantes sobre os dons do Espírito e sobre avivamento do Lloyd Jones são o livro Avivamento. Esse livro, Avivamento, ele tem como subtexto a sua urgente necessidade na igreja de hoje. Tá bom? Esse livro é extremamente precioso, esse livro Avivamento, que inclusive é nessa nova capa, tá bom, da editora PES, e ele tenta trabalhar então sobre obstáculos para o avivamento, obstáculos que ele pontua são, ele faz primeiro um panorama desses obstáculos, a urgência do avivamento para hoje em dia, depois ele traz para a gente que a incredulidade, a impureza doutrinária, a ortodoxia defeituosa, uma ortodoxia morta também, defeituosa, que falta conhecimento de Deus, uma ortodoxia morta é o que não leva à prática, uma inércia espiritual, não levar a sério aquilo que a palavra de Deus diz. Oitavo, ele fala então a respeito da espera por um avivamento em Deus. Depois ele fala sobre as características do avivamento, o que é um avivamento. Nisso ele também coloca sobre o propósito do avivamento. E eu penso em trazer um capítulo desse aqui para vocês sobre o avivamento. E é muito precioso, porque ele fala sobre a definição, e são capítulos que, depois que você termina de ler, você fica pulando de alegria. Inclusive, são textos bem escritos, depois das narrações dele, a forma como ele expunha, inclusive eles fazem anotações, fazia tópicos e expondo, um tanto extemporaneamente, os sermões dele. Então, a partir disso, Lloyd Jones, ele tem toda essa influência e para os sermões dele, como eu falei, né, é tão maravilhoso que é só rapidamente você ler. Eu reconheço que no começo, para mim, para as pessoas que têm contato com os escritos do Lloyd Jones, é um tanto difícil. Por quê? Por algumas questões, por causa da extensão do sermão. Muitas pessoas não estão acostumadas a ler 20, 30 páginas de um sermão constantemente. Então é preciso se pegar esse ritmo, não só pegar esse ritmo, mas quando nos dedicamos e chegamos ali na quinta ou na 10ª página, depois é só entendemos mesmo e vimos que o sermão está fala no nosso coração e foi escrito com a devida habilidade. É algo maravilhoso, algo maravilhoso. Seguindo nessa linha, tem um livro que não é mais publicado dessa forma, ele é publicado hoje de outra forma, que é o Batismo do Espírito Santo, o batismo e os dons do Espírito Santo. Poder e Renovação segundo as Escrituras. Segunda edição desse livro, uma capa antiga ainda. E que livro especial, pessoal. Livro, uma edição maravilhosa, uma das melhores edições de livros que eu tenho aqui na biblioteca. E o que acontece? Esse livro, então, ele vai focar especificamente sobre o batismo e os dons. Em inglês, esse livro ele tem por título
Inexplicável Joy, ou Alegria Inexplicável. Tem uma biografia também muito substancial do John Piper a respeito do Martin Lloyd Jones, que é uma benção, tem na internet pelo site Monergismo. E o Lloyd Jones, nesse livro, então, ele tenta explicar e trazer para a gente sobre a diferença do batismo do Espírito, o batismo com o Espírito, uma nomenclatura minha, enquanto o Espírito Santo visitar e abençoar o coração do convertido, e enquanto a pessoa se converter e ser selada com o Espírito Santo. A partir disso, então, e a forma de argumentação dele é uma benção muito grande mesmo. Recomendo demais esses livros. Outra questão muito importante também, se você quiser comentar também a respeito de quais livros que você quer que sejam comentados aqui, eu gostaria de ouvir de vocês, tá certo? Quais livros que vocês querem que sejam analisados, que tenham capítulos aqui para vocês, tá bom? Então, depois, um livro que é muito marcante na minha vida também é este, que é justamente os Sermões Evangelísticos no Antigo Testamento de Lloyd Jones. Esse livro aqui ele já se vale por si só pela introdução, que é uma biografia e análise de Ian Murray, que foi o pastor que ajudou Lloyd Jones, que substituiu Lloyd Jones, que foi o pastor que era jovem na época, que conviveu com os amigos dele, que conviveu com a questão da experiência, a família dele, do Dr. Martin Lloyd Jones, e traz fontes privilegiadas aqui para a gente, uma introdução maravilhosa. E se já não bastasse, ele ainda traz nesse livro, inclusive, eu até penso assim, que leitor voraz era ele, graças a Deus. Sempre atento para com as questões das escrituras, as questões emergentes na sociedade, realmente que trazem, que deveriam despertar a atenção do servo de Deus. A partir disso, então, o que acontece é que ele vai e também traz uma ideia de psicologia, ele também traz ideias de história, tá bom? De uma história que se dedica aos motivos, às motivações, que se dedica a análises, não mais a descrições e a relatos de pessoas famosas, mas sim de análise. E ele traz um pouco do que a escritura já traz, que é justamente de uma análise da alma, de uma análise das motivações do ser humano, de fazer descrições, não só descrições, mas análises profundas dos motivos das coisas. Ele, por exemplo, cita a questão do Davi dizer porque te abates, ó minha alma, porque te incomodas dentro de mim. Confia em Deus e nele espera, porque ainda o louvarei. Então, ele faz toda essa análise maravilhosa quanto às obras das escrituras e os tempos de hoje, e foi neste livro também que consegui desenvolver formas de pregar no Antigo Testamento. Como vocês observam aí no canal, tem pregações sobre Salmos, e estaria implementando mais pregações, mas pregando Cristo no Antigo Testamento. Não que ele ensina como fazer isso, mas a partir dele realizar isso na prática, se pode observar então que de forma maravilhosa você começa a se encantar com aquilo, a escrever a respeito dessa exposição que ele traz ali, e então, a partir disso, a partir do momento que fazemos essa tarefa, também temos a respeito de que aprendemos a também interpretar as Escrituras e ver Cristo no Antigo Testamento e ter uma ótica da reforma, uma ótica bíblica reformada, uma ótica bíblica evangélica, a ver o padrão de a glória a Deus acima de todas as coisas, encontrar a glória de Deus acima de todas as coisas, encontrar a pecaminosidade do ser humano no texto bíblico e apontar para Cristo. Esse é o diferencial da pregação de Spurgeon, esse é o diferencial da pregação de Lloyd Jones, descobrir e expor a terrível situação do ser humano e mostrar a maravilhosa, superabundante, gloriosa, impressionante, incrível salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele tem capítulos, como eu já falei a vocês, né? Tem capítulos que falam sobre a pregação em Gênesis, em Êxodo, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 2ª Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, vários em Isaías e Jeremias também, tá bom? E é interessante, a cura de Naamã
ele faz 2 sermões sobre a cura de Naamã, 2 Reis 5:1 e 2 Reis 5:8-16, e nos ajuda a quebrar muito dessa questão dessa pregação de que exalta demais hoje, infelizmente, que exalta de forma errada o ser humano, e nos mostra que o objetivo não era só a transformação de Naamã, mas era a glória de Deus em Cristo no Evangelho, nos ensinar a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho, o modo do Evangelho, de nos trazer, nos rebaixar, nos humilhar, nos levar ao arrependimento, para que seja levado aos modos de que Deus quer, não nossos modos, e também a respeito da humildade que isso produz, o evangelho do homem natural e o milagre da conversão. Esses são os focos dessa mensagem, dessa palavra. Muito precioso, vale a pena, tanto dele do Antigo quanto do Novo Testamento. E partindo então de Isaías, e também daqui a pouco, mais uma vez, a respeito das questões da alma, é esse daqui, o caminho de Deus e não o nosso. Sobre Isaías, capítulo 1. Ele escreve simplesmente quase 200 páginas sobre um capítulo da Bíblia. Isso eu acho muito legal, show de bola. Então, ele faz análises impressionantes. Ele bate no iluminismo, bate nos problemas aqui da neortodoxia, nos problemas do liberalismo teológico, do evolucionismo. Isso é impressionante. Ele analisa esse texto, por exemplo, primeiro, o desvio do povo de Israel e o quanto nos desviamos de Deus hoje. Visão de Isaías, filho de Amós, após viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouve aos céus e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Análise incrível desses textos. E de Isaías 1 ao 18 de forma toda, de forma completa. Ele fala sobre Deus falou, a ignorância, regredindo a profundidade do problema, a desolação do pecado, um vislumbre de esperança, arrependimento, o caminho de Deus, não nosso, e a palavra final. Então, a partir disso, então, é exposto esses temas nesse livro, e não só exposto esse tema nesse livro, mas também questões muito preciosas para a glória de Deus. Outra questão muito importante também é o penúltimo livro, que é o Depressão Espiritual. Eu já falei um pouco para vocês no review, e peço que vocês possam estar olhando esse livro no review, tá bom? Não somente isso, mas ele vai trazer então uma análise da alma do ser humano e dos problemas de hoje em dia. Vale muito a pena. E por último, sermões expositivos do Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones também, que ele prega aqui, são cerca de 600 páginas sobre Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e isso aqui é impressionante. Isso aqui é ouro puro, isso aqui é um tijolo, tá bom? Ele traz aqui várias explicações, vários detalhes, inclusive pergunte a si mesmo, será que você entende completamente o Sermão do Monte, o Sermão do Nosso Senhor Jesus Cristo, em que é considerado uma forma de resumo da mensagem de Cristo, em que ele faz o apanhado do Antigo e do Novo Testamento, e que são fundamentais para todo cristão bíblico, evangélico, cristão verdadeiro, que crê em Jesus Cristo mesmo, e ter uma correta compreensão dele a respeito dos detalhes desse sermão, que não é fácil, mas também uma explicação profunda e aplicação maravilhosa no texto bíblico. Louvo a Deus pela vida desse servo de Deus, e muito obrigado se você pôde acompanhar esse vídeo até agora. Deus e Cristo lhe abençoe, tá certo? Peço que você curta, compartilhe, e realmente vídeo um pouco mais demorado exige bastante, e que Deus abençoe, tá certo? Até a próxima.